Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro de seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. A parábola de hoje fala dos talentos que Deus nos concede. No entanto, aquele que concedeu o talento um dia vai voltar para pedir conta do que foi feito com os talentos. Irmãos e irmãs, o maior talento é a nossa vida. Então a parábola questiona o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Estamos multiplicando os dons, as graças, ou estamos enterrando o que temos de bom? Irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra Santo Agostinho, nesta manhã de sábado. Iremos ter a missa às 8 horas lá no PAP, encerrando o tríduo em honra a Santo Agostinho e Santa Mônica. Eu gostaria de partilhar com vocês 3 etapas da conversão de Santo Agostinho. A conversão de Agostinho é uma das maiores dentro da história da nossa igreja. A primeira conversão acontece enquanto Agostinho se torna um pesquisador pela verdade. É um homem que caminha em busca da verdade. Nesse caminho ele se perdeu, se distanciou de Deus, da igreja, da família, da sua mãe Mônica, embora Mônica sempre o cercava com a fé, com palavras de incentivo, com palavras de esperança de que ele um dia encontraria a Deus.
E Agostinho, dentro desse caminho, nessa primeira etapa de conversão, ele é um filósofo platônico. E essa existência de um logos criador em Platão vai ajudar Agostinho também a encontrar Cristo. O logos, essa razão criadora da filosofia de Platão, se aproxima do que diz São João. No início era a palavra de Deus, era o logos de Deus. Então o Filho é a inteligência do Pai. Agostinho vai usar dessa filosofia para compreender melhor o cristianismo. A conversão de Santo Agostinho está no livro 8º, melhor dizendo, das suas Confissões, onde ele vai ouvir nessa primeira etapa da sua conversão a voz de Deus que diz a ele: pega o livro e lê. Ele já estava próximo da Sagrada Escritura, pega o livro da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 13 e 14, e ali ele vai ler uma passagem que diz respeito à sua vida. Abandone as obras da carne e busque as obras de Deus, as obras do Espírito. Era um convite a se revestir de Cristo. E assim Agostinho experimenta a palavra de Deus e a força transformadora da palavra. Santo Agostinho é convertido pela oração de Santa Mônica, pelo trabalho apostólico de Santo Ambrósio e, sobretudo, pela palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, eficaz, tem força para mudar a vida e os corações. Agostinho entendeu ali que ele estava saindo das trevas da dúvida e a sua razão estava sendo elevada à fé, ao aspecto sobrenatural. A base racional filosófica vai dar espaço à espiritualidade e à teologia. E Agostinho diz no livro das Confissões: tinha convertido a ti todo o meu ser. Essa é a primeira etapa da conversão de Santo Agostinho. Na segunda, depois de batizado, a sua mãe morre antes de ir para a África, é enterrada em Roma, e Agostinho deseja virar monge, vai se retirar com alguns amigos para rezar. Ele quer se distanciar do mundo, das distrações, do pecado. No entanto, uma vez indo à igreja, ele recebe o convite a ser sacerdote. Então essa segunda etapa da conversão de Santo Agostinho é para fazer a vontade de Deus e não a sua vontade. Por 3 anos ele ficou em oração, meditação, e agora como sacerdote ele vai servir a igreja. Se torna também bispo nesta segunda etapa da conversão. E ele escreve, continuamente pregar, discutir, repreender, edificar, estar à disposição de todos é uma grande tarefa. Ele fala do seu ministério sacerdotal. É um grande peso, uma enorme fadiga. Agostinho reconhece que ele se converteu dessa vida de oração para uma vida de ação pastoral missionária. E isso para ele é uma grande conversão. Ele, nessa segunda etapa da conversão, entende que é preciso ir ao próximo com simplicidade e humildade e colocar todo o seu conhecimento a serviço da igreja. A terceira e última etapa da conversão de Santo Agostinho toca a cada um de nós. É a conversão diária. E ele reconhecia que era necessário pedir perdão a Deus todos os dias. Ele reconhecia que a perfeição doada no batismo, nessa etapa de conversão cotidiana diária, ela é reconfirmada na Eucaristia. Então a nossa conversão cotidiana se dá na nossa comunhão com Jesus, Eucaristia, que nos eleva à perfeição. Agostinho dizia: nossa conversão é permanente. Teremos sempre necessidade de ir a Cristo e de deixar que Ele lave os nossos pés, para sermos nós renovados em Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.